Então, hã, bom dia a todas e todos novamente, né. Estou muito contente de estar aqui nessa situação de encontro com tanta gente, né, nessa disciplina, pesquisa, seminário que vai agora para o terceiro ano e que acho que serviu para estudar, para desenvolver, para avançar, para entrar em contato com seja com iniciativas clínico-políticas, seja com pesquisas, seja com pessoas, né, seja com autores, com textos. Então tem sido muito eu acho que um dos melhores momentos do ano, com certeza, assim, para mim. E estou bem contente de estar aqui repetindo aqui com todo mundo. Acho que só algumas precisões, né, essa gravação ela tem fins meramente de arquivo e pedagógicos, de modo a disponibilizar logo ali adiante as aulas. Às vezes eu consigo fazer isso até bem rapidamente, entre uma aula e outra, né, de modo que as pessoas possam assistir e verificar, né, porque enfim, é um seminário avançado, né, o que significa que isso aqui é um work in progress, em que a gente vai avançando em certos temas que estão mais ou menos, né, tão bem delineados até certa medida, mas que também, podem, né, durante essas discussões que a gente tem aqui, ganhar outros tipos de corporificações. Então acho que é importante deixar esse espaço do seminário como um espaço de serendipidade, né, vamos encontrando, vamos achando coisas, e nada mais psicanalítico do que respeitar isso, né, essa serendipidade, acima de tudo. Na sequência, a gente sabe que tem a questão da validação do seminário para os alunos que estão matriculados de forma regular e como especiais, e aí essa validação, para alguns desses alunos, assim, eu vou em um outro momento posso pedir, alguma apresentação, especialmente na última aula, alguma discussão, né, seja de algum texto, de alguma temática, então isso valeria como um trabalho de conclusão. Para os outros, né, basta submeter um trabalho uma semana depois do seminário final, o link do formulário também já está na descrição, e é um trabalho que é uma síntese carta, né, escreva uma carta para mim, para a turma, discutindo algo do seminário que fez vocês pensarem, seja na pesquisa, seja na prática, seja na formação de vocês. Então ele tem esse caráter também, muito de singularização do que foi aqui vivido, tá. E a presença é a partir, né, eu tenho os logs de entrada, e aí a gente faz a tabulação disso no final, não tem nenhum mistério, nenhuma preocupação. Em algumas das semanas eu vou conseguir ter um espaço posterior de discussão, né, para a gente ficar conversando ali já com a câmera desligada. Nessas próximas 3 semanas não, porque hoje tem uma banca, né, de lá da Universidade Estadual de Maringá. Semana que vem, eu tenho o grupo Relapse de psicanálise e religião, e daqui a 2 semanas tem a qualificação do Vinícius Rocha, que é orientando e trabalha comigo lá no programa de psicologia clínica da USP. Então nessas 3 semanas, coladinho com a aula, tem outras atividades, mas eu acredito que pelo menos em 4 dos seminários posteriores a gente vai ter um momento para conversar, para discutir, para se encontrar, né. Eu me lembro de algumas vezes ter ficado 2 horas conversando com as pessoas, ouvindo as experiências clínicas, e de formação que eles promovem, dos quais participam, né. Então, estou completamente disponível para isso, né. Também vocês podem, alguns têm meu WhatsApp, outros têm e-mail, tem também os espaços do Laboratório de Psicanálise e Sociedade Política, em que a gente tem vários grupos, inclusive uma reunião semanal aberta, que é sempre nas quartas-feiras, 14 e 16 horas, lá no Instituto de Psicologia, na sala 13 do Bloco F. Tem uma programação que está disponibilizada no Instagram, @psopol, né, PSOPOL, né, a sigla que está aqui no programa da disciplina também. E até quarta-feira que vem tem uma atividade especial que a gente vai fazer uma exibição do documentário Fronteira Vertical, e também vamos lançar uma exposição
de fotografias do fotógrafo Ian Boechat, que é um fotógrafo de zonas de conflitos. Ele tem 20 imagens realizadas nos últimos 13 anos, 13, 14 anos, em diferentes cenários de guerra no planeta, né? No Oriente Médio, na Ucrânia, na Síria, na África subsaariana. Então, vale a pena passar lá, e o artista vai estar com a gente na quarta, às 16 horas, lá no Instituto de Psicologia também. Depois eu posso passar mais detalhes sobre isso. Vai ser muito bom se vocês puderem estar lá com a gente. Na sequência, então, eu acho que muita gente frequentou os 2 primeiros anos do seminário, mas vou construir um pouco o programa desse terceiro ano a partir do corpo de questões que nós já conseguimos fazer, das discussões e textos que foram lidos, né, de modo que a lógica interna dessa trilogia de seminários fique compreensível. Também levando em consideração que eu sei que a vida de todo mundo é muito corrida, a gente tem muitas atividades, seja da academia ou não, são várias leituras, são leituras densas e complexas, são várias por semana. Infelizmente, ninguém ou quase ninguém tem a condição, né, de se dedicar exclusivamente à sua pesquisa, à sua formação, né, como seria o ideal para um Estado democrático mesmo, que a gente tivesse mais pessoas, né, trabalhando em programas de pós-graduação, em outros tipos de lugar de pesquisa e formação, estudando, se dedicando para isso de forma exclusiva, para a gente poder trabalhar como a gente gostaria, né? Porém, diante dessas dificuldades, a gente sustenta como é possível, com desejo, e com a parceria um dos outros. Então, acho que se vocês quiserem criar também, ter momentos fora do seminário, de discussão, de fórum, é sempre muito bem-vindo todo tipo de iniciativa. Tá? Eu não sei se antes de eu começar essa apresentação, retomada, alguém gostaria de comentar algo, fazer alguma pergunta? Oi, professor, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, Denise. Prazer, eu sou Ide, eu sou do PPG de Sustentabilidade da EASH e, enfim, a ideia é mudar um pouco de área e trabalhar com terapia de pessoas adultas com diagnóstico de autismo tardio. Então, assim, é minha primeira vez, eu vim para a tua disciplina por causa desse objetivo, então, assim, não conheço os outros seminários. Duas coisas, você falou do bloco lá na faculdade, eu estou dirigindo, eu não consegui anotar, se puder colocar no chat, eu agradeço. E a ação de quarta, eu gostaria de... Tá? É isso. Tá bem, Obrigada. tá bem. Pedir que alguém que está aí com o teclado, o meu está aqui do lado, alguém que já escreva o PSOPOL ali, as informações. Sala 13, bloco F do Instituto de Psicologia da USP. Da 1 às 17, na quarta que vem. Mais alguma questão, gente? Alguém quer falar algo? Alguém que participou dos últimos seminários também, ou que achou as aulas no YouTube? Posso começar, então? Ótimo. Então, acho que a ideia dessa trilogia de seminários, ela passa por avançar na perspectiva, ou numa perspectiva psicanalítica, de lidar com modalidades de sofrimento que, por vezes, não são tão acessíveis nas clínicas psicanalíticas ditas tradicionais, e acentua aqui o clínicas no plural, e também modalidades de sofrimento que, por vezes, não são reconhecíveis, abordadas e devidamente conceitualizadas nas formações psicanalíticas
mais conhecidas, seja nas formas de transmitir a psicanálise, nas possibilidades de fazer psicanálise enquanto uma terapêutica, enquanto um processo existencial na linguagem, e mais ainda também formas de sofrimento, e aí eu alargo experiências de vida que talvez só possam surgir numa perspectiva de psicanálise em extensão. Uma distinção que eu fiz no primeiro seminário, tentei fazer no primeiro seminário. Então, essa possibilidade de pensar experiências de sofrimento, não necessariamente reconhecidas ou pensadas nas modalidades mais clássicas de atuação psicanalítica, nos dispositivos mais tradicionais de atuação psicanalítica, nas modalidades de formação psicanalítica e de transmissão da psicanálise. E assim, o que eu começo a pensar, e quero chegar no final desse ano com vocês, é com a pergunta, né, e uma tentativa de resposta, se a gente precisa de criação conceitual para isso, para além da criação de dispositivos. Então, vocês podem ver pelas ementas e súmulas que teve uma variação de nomenclatura ao longo desses anos. Se no primeiro ano, em 2023, nós ficamos com clínicas psicanalíticas no social e do social, genealogia, problemáticas e transmissão, foi porque naquele ano foi dado uma ênfase um tanto maior para como a psicanálise vinha pensando ou veio pensando nas suas limitações e aberturas para um conceito de social. E o quanto esse social está na clínica, está conceitualizado e é inclusive pensado na lógica de constituição do sujeito. E é evidente que, diante do momento que a gente vivia no Brasil, 2023, né, todo mundo lembra bem o que aquilo significava, né, uma mudança bastante importante na política do país, uma passagem entre uma vida de pandemia e uma vida pós-pandemia, com todos esses efeitos e restos e traços e marcas que nós ficamos daquilo. E também era um momento em que tinha muitas pesquisas no meio, iniciando, pesquisas dentro da universidade ou fora, que insistiam na possibilidade de pensar esses novos coletivos e ou esforços, grupos, que vinham surgindo, seja para oferecer tratamento psicanalítico outramente, né, de outras formas, seja para problematizar a formação da psicanálise, seja a partir da diferença de corpos, da diferença de epistemologias e até mesmo, por que não, da diferença de ancestralidades. Então, naquele primeiro ano, a trama que tentou conceitualizar, contextualizar e problematizar tudo isso teve a ver com os conceitos de narcisismo e imaginário. Pensando, sim, o narcisismo como um conceito metapsicológico que fala da constituição do sujeito, mas também do investimento do sujeito na linguagem e nas figuras de alteridade. E imaginário, haja vista porque o imaginário ele perfaz um caminho, ao menos teórico, né, numa perlaboração entre Freud e Lacan, que tem certas zonas de aproximação entre narcisismo e imaginário. Naquele primeiro ano de seminário, né, relembrando que tem um objetivo geral, como eu vinha situando, dessa tríade de disciplinas, é de realmente
cartografar uma racionalidade, as metamorfoses das concepções de sofrimento, como isso está sendo acessível ou não à psicanálise, aos seus diferentes dispositivos, aos conceitos, às reflexões e problematizações da formação, e tentando, né, sempre pensar qual é a incursão da psicanálise no social e a interseção da psicanálise no social. E aí, naquele primeiro ano, isso passou por uma leitura genealógica e conceitual das concepções de psicanálise do social. E aí tentando também, né, imaginar, vocês talvez possam se lembrar, de eu tentar fazer um esforço, né, de dizer, olha, em alguns momentos a gente consegue ferramentas para entender que o inconsciente é social, ou o inconsciente é política, para pegar um aforismo lacaniano. E, além disso, para avançar e pensar nas possibilidades de, psicanaliticamente, intervirmos no social. E tem uma grande diferença aqui, né, da gente se colocar enquanto psicanalistas ou grupo de psicanalistas ou cidadão psicanalista, seja em instituição, na prática liberal, na prática clínica ou educativa, no ensino, na pesquisa, na militância, né, entender que nós somos psicanalistas cidadãos e atuamos como cidadãos. Isso tudo é diferente, essa era a pergunta, de atuar psicanaliticamente no social, de arregimentar o bojo de conceitos e tramas discursivas e problemas que a psicanálise enfrentou na sua história para um viés de transformação da sociedade. E aí vocês vejam como isso pode transformar a nossa noção de praxis psicanalítica, e a gente teve, inclusive, algumas discussões sobre marxismo, Althusser, foram bem interessantes naquele momento. Eu transformo a clínica, entendendo, né, que eu preciso pensar questões sociais e políticas na clínica. Eu nunca deu tempo de trabalhar, mas adoraria ter trabalhado o caso do pequeno Richard, da Melanie Klein, né, que é um caso príncipe disso, né? Ela faz toda uma interpretação genital e edipiana dos horrores do menino Richard, né, e que tinha toda uma semântica, uma gramática de guerra acontecendo naquele tratamento. Então é isso, né? Existe um refinamento da clínica psicanalítica que a gente faz a partir disso. Só que é um refinamento limitado, me parece. O objetivo desse refinamento é fazer uma clínica que se queira adaptativa ou cada vez mais purificadora ou purificante. O que é uma clínica purificadora ou purificante? É uma clínica que quer ser mais pura psicanaliticamente. Então, a gente precisa entender a psicanálise como uma prática e ou uma ciência suja. Na medida que ela não tem exatamente fronteira, ela tem litorais. Então, naquele primeiro ano, vocês lembram, a gente fez uma leitura freudiana desses elementos, né, de narcisismo, de imaginário, de grupo, de massa. Lemos algumas das experiências, né, que já estavam presentes no livro da Elizabeth Andantou, do Gabarron Garcia, e de alguns outros psicanalistas aqui no Brasil, como Octávio Souza, o Caligares, né, Lemos Ferenczi, Lacan, trabalhamos com Bion também, muito Freud, tentando pensar o quanto a psicanálise foi se desenvolvendo em suas diferentes facetas, tendo o social como interseção, como intercessor, e não como uma intersecção. Pensar o social como uma intersecção é pensar o que do social entra no meu espaço, no meu setting, e o que do meu setting sai dele. É pensar nos efeitos da psicanálise e intenção.
já pensar os intercessores da psicanálise, é aí sim entender o quanto as transformações sociais, políticas, históricas, semânticas, existenciais, né, plásticas, arquitetônicas e ecológicas, o quanto elas pedem modificações técnicas, conceituais, de modo que a psicanálise possa aí sim sustentar uma ética. Que é bem interessante pensar dessa forma. Tem uma ética que nos exige transformações mais ou menos constantes. Afinal, se isso é uma fórmula freudiana, né, onde a gente chega no inconsciente, aquilo já não é mais inconsciente. E não é que o inconsciente deixa de se fazer acontecer. E que vai anunciando, né, um trabalho sobre o real. E aí, naquele primeiro ano do seminário, acho que eu fiz questão de tentar pensar o seguinte, né, sobretudo lendo o Ferens e a questão da importância da psicanálise na justiça e na saúde, o Lacan com a psiquiatria inglesa e a guerra, e também a situação da psicanálise em 1956, o quanto a extensão dos conceitos psicanalíticos não pode ser confundida com a aplicação dos conceitos psicanalíticos para a leitura de fenômenos sociais. Ou seja, a extensão dos conceitos é diferente do que a aplicação dos conceitos para a leitura de psicanálise. E é uma zona, né, que a gente precisa sempre ir retrabalhando, né, e promovendo litoral e não barragem. E também discutimos naquele nosso primeiro ano sobre a proliferação aqui no Brasil, né, de grupos que eu chamei de para-institucionais, né, para-institucionais porque eles não eram necessariamente e formalmente ligados a instituições, seja de psicanálise, seja de ensino e pesquisa, como as universidades, seja instituições de saúde, de educação, políticas, etc., que eram grupos que se autorizavam, né, através dos seus dispositivos e também, muitas vezes, com a presença de lideranças carismáticas, muitas vezes, né, com importância teórica reconhecida em diversos campos, grupos que se permitiam pensar em dispositivos clínicos de atuação não restrita a um espaço institucional, seja o espaço institucional privado do consultório ou institucional formalizado, como é o caso, né, das instituições de saúde e educação. Então, houve uma discussão já sobre isso, e era uma discussão que me lembro que tocou muito numa pergunta que a gente se fazia, né, que se existe uma tarefa social da psicanálise. E aí, por exemplo, o Octávio Souza, que é um cara que a gente leu naquele momento, que vai pensar o social, vai pensar também o Brasil, né? Esse combo simbólico imaginário que monta a brasilidade. E ele vai dizer, né, que a tarefa social da psicanálise é identificar a fantasia que sustenta um sintoma. E aí, acho que tem mais alguém aqui que está com o microfone aberto. Acho que é isso. Identificar, né, a fantasia que sustenta um sintoma e muitas vezes, por que não, né? Entender que a gente pode também desenovelar algo de um sintoma de uma coletividade. E aí, né, como a gente tem algo muito autofágico, talvez, na história da psicanálise, né, no movimento psicanalítico, a gente sempre volta a reflexão para dentro da psicanálise, do movimento da nossa história, revisita os conceitos, né? Tem também algo que faz parte da ética da psicanálise, que é ficar sempre refazendo as suas tramas conceituais históricas e relendo e redescobrindo coisas naquilo que eu também chamo naquele momento do valor heurístico, por exemplo, dos casos ou da obra freudiana.
A gente sempre descobre coisas novas. Então, a gente também tinha como tarefa social para a psicanálise o de trabalhar os próprios sintomas da psicanálise, né? E isso eu tentei situar nessas formações imaginárias e na trama narcísica delas, né? Naquilo que dizia respeito à transmissão de um tipo de clínica, de um tipo de formação e de um tipo de forma de trabalhar conceitualmente. E aí a gente pensa também um pouco, né, a psicanálise do ponto de vista internacional e a psicanálise dita brasileira. Tá bem? Ah, então a gente lê um pouco isso, né, e sempre tentando contestar algo, que a psicanálise ela não pode ser um luxo de mercado e que psicanálise, ou melhor, o inconsciente precisa ser entendido como um direito humano. As pessoas têm que ter direito de ter inconsciente, porque ter inconsciente é também reconhecer a existência dos fenômenos inconscientes. Por isso a psicanálise tem uma função, né? Acho que, como eu dizia, ética, né, de sustentar que a subjetividade não fecha, que ela não é fechável. E uma dessas formas de sustentar a subjetividade não fechável é de entender não só que faremos sintomas, faremos formações de aliança, né? E que também o desejo está sempre em outro lugar, né? Sempre teremos novos representantes de objetos de desejo. E, e aí fui entrando com isso, né, numa possibilidade de pensar ah, com vocês aqui, se a gente precisa necessariamente adaptar ou mudar dispositivos de atuação psicanalítica, né, seja no tratamento, seja na formação. E aí eu acho que sai para mim daquele primeiro ano de seminário, né, quase cometeu um lapso aqui no primeiro ano de análise, né, primeiro ano de seminário, é que os efeitos da psicanálise são contingentes, né, eles não são necessários. Também nos ajuda a entender que a gente não sabe que as nossas intervenções vão produzir, e que a gente não pode prevê-las, apesar de reconhecer elementos de estrutura do sujeito, estrutura de situações e de determinações sociais. A maior liberdade é conhecer as nossas determinações. E a psicanálise trabalha essencialmente nessa tensão entre um sujeito determinado, mas um sujeito que também pode sim fazer outros S1s, outros significantes mestres, pegar outros significantes mestres, né? A identificação, a identificação com sintoma, que ela não está dada, ela não está terminada. Então, os efeitos da psicanálise, eles são contingentes, e é exatamente essa uma das principais dimensões das possibilidades simbólicas de psicanálise, da psicanálise de operar sobre ou com uma vida. Não sabemos o que vai acontecer e não precisamos, e isso não precisa, né, ser necessariamente uma fonte de desamparo. É bem na botada, isso quer dizer que a gente não sabe o que é melhor para uma vida, para qualquer vida. A gente só imagina que uma vida de reconhecimentos ela é mais interessante, né? Ela dá mais estofo simbólico. E eu acho que com isso a gente perfez, assim, aquilo que foi o primeiro ano de seminário, até entrar no segundo, né, no qual foi mais questão tentar entender, como eu chamei no segundo seminário, cujo título era Clínicas Psicanalíticas no Social e do Social, a Cultura na Psicanálise e o Simbólico na Formação e na Transformação dos Dispositivos Clínicos. E nesse segundo seminário, aí a gente já tinha um trabalho
um pouco mais extenso em relação a certas estruturas ou questões estruturais. Vocês lembram que tivemos aulas sobre racismo e branquitude, especialmente sobre branquitude, haja vista que há uma força estruturante, com a Mariana, que eu acho que eu vi entrando, a Mariana Cabeça. Tivemos também, no primeiro ano tivemos convidados, no segundo a gente teve, né, outras pessoas que trabalham comigo, o Rani, o Júlio, a Yara, que está aqui também, ensino formação. A gente teve também duas convidadas de fora, né, a Maíra Marcondes Moreira, que veio trabalhar questões de gênero a partir do patriarcado, e a Sofia Bático, que também veio trabalhar questões de gênero, mas já problematizando a transmissão de figuras conceituais na psicanálise, como a figura da histérica, né? Entendendo também que existe uma trama estrutural nisso tudo. Então, naquele. Gente, alguém quer dar uma palavrinha sobre o primeiro ano, segundo ano aí? Não sei quem estava presente, quem deu alguma aula, para não ficar com essa sensação do virtual, né, de estar falando sozinho. Professor, Uns anos atrás a gente estava dando um seminário sobre Fanon. me Era responde eu, a uma, Miriam, a Pris... Opa, vai lá, Thierry. me responde uma questão. Esse projeto ele acontece de 6 em 6 meses ou de ano em ano? Essas disciplinas elas aconteceram sempre no primeiro semestre de 2023, 24 e 25. Ah, entendi. Obrigado. Eu falo o ano de uma forma geral, na verdade seria o semestre, né? Bacana, Então, obrigado. não sei se tem. Tá? As aulas estão disponíveis online, tá, Thierry? Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Vou contar dessa vez que a gente estava fazendo um seminário sobre Fanon, né, no começo da pandemia, primeira vez online, que era com a Miriam Debier, a Priscila Souza Santos e o Davidson Faustino. E aí o Davidson estava dando uma aula e ele sumiu da tela. E ficou assim, a gente conversando e mandando mensagem de texto, e nada do Davidson voltar. Aí eu ligo para ele. Ele estava meia hora dando aula, né, se olhando na câmera, olhando as notas dele na câmera, vendo a telinha dele, não via mais ninguém, mas estava falando, assim. Aí ele teve que voltar para a aula e refazer a meia hora de aula. Então é uma experiência muito solitária também. Então, não sei se alguém quer fazer algum comentário, algo que ficou ativado a partir dessa minha recapitulação inicial, do primeiro ano e do começo do segundo. Oi, professor. Eu não Oi, Yolanda. participei, mas fiquei com vontade de ter participado. O que me chamou a atenção foi a sua fala inconsciente como direito humano. Eu nunca tinha pensado por esse viés, assim, né? Mas achei fantástico, encantador. Já ativou vários pensamentos mesmo, assim, né? Desse direito humano, assim. Encantada com isso. A gente tem muitas questões da existência da psicanálise enquanto uma modalidade de tratamento, né, no sistema de saúde público ou em outros tipos de atuação institucional ou não. Mas para mim isso foi ficando muito claro, né, discutindo temas da etnopsiquiatria, da clínica transcultural que a gente trouxe, né, e da implantação da psicanálise em diferentes países, né, que se deu, claro, sempre normalmente numa via um tanto colonizatória, que a gente sabe dos problemas disso. Mas também, né, isso o que me leva a falar isso é pensar que a psicanálise é uma descoberta contínua e que vai ser uma perda quando ela não existir mais, né? Porque ela dá acesso a uma construção de realidade que é singular a ela. O que a psicanálise produz é singular enquanto uma possibilidade discursiva de laço social, e essa é uma hipótese lacaniana desculpa, do seminário 17, e tá bem arregimentada, e a gente precisa falar sobre isso, né? E muitas vezes a gente tem esse discurso, não, mas tais populações não é interessante psicanálise.
como assim, né? Não é interessante possibilitar algo que cada um e cada É, qual e cada como, né, vai isso, poder assim, usar. isso eu não sei se é assim, mas me remeteu ao Pedro Demo, né, quando ele fala que nós fomos assujeitados, né, nós não nos tornamos sujeito da nossa própria história quando se fala desse viés de colonização. Então, isso me Uhum. remeteu, porque ele fala muito disso, né, sobre o quanto nós fomos assujeitados no processo de colonização e no nosso processo de constituição como nação, como país, né, como um todo. Então, eu já, como eu disse, eu já fui para N pensamentos, né, tentando linkar várias outras teorias, outros apostos teóricos sobre a sua fala do inconsciente como direito humano. Claro, perfeito. Eu vi aqui o Tiago Arletti, não sei a ordem, quem levantou primeiro. Eu acho que eu posso falar. Também essa frase que você disse também me impactou, né? Que todo mundo tem o direito a ter um inconsciente. E isso veio também, como a Yolanda, várias ideias e pensamentos. E eu lembrei da Nise da Silveira e os pacientes dela, né? E como eles trouxeram o inconsciente deles para o social, né? Porque, de uma certa forma, eles acabaram até as obras de artes que eles pintavam, os pacientes, se tornou uma exposição, muitas pessoas viram as obras, o Mário Pedrosa deu todo aquele aporte para essa exposição, então eu fiquei lembrando dessas obras, tem até no Museu do Amanhã uma exposição sobre a questão dos sonhos, e aí tem algumas obras dos pacientes da Nise da Silveira nessa exposição. E aí eu fiquei olhando, impactada também essas imagens, de como elas são tão, assim, o inconsciente deles, a fala deles está tão presente, traz para nós, né, para o nosso social, para o nosso cotidiano. Então, eu queria fazer esse comentário. Claro, o Museu do Inconsciente, da Nise, né? Da Silveira, que também uma precursor do trabalho junguiano, que na sua gênese também era uma atuação, imagine, lá em 1906, e Jung defendendo um tratamento da psicose, né, das esquizofrenias e das paranoias, no momento em que o Freud tinha grandes reticências a isso. E acho que isso fala, né, uma ética do inconsciente é sempre continuar. Obrigado, Arlete. Depois o Thiago e o João. Oi, pessoal. Oi, Gabriel. Você retomando o primeiro ano do seminário, queria que você falasse um pouquinho mais do que você falou da diferença entre psicanálise em extensão e a aplicação de conceitos psicanalíticos, assim, só para dar uma relembrada, assim, que é uma coisa que me interessa. Sim, Obrigado. claro. É que a gente tem, né, uma primeira construção freudiana disso ainda nos anos 1910, quando ele vai fazer a revista Imago. Ela tinha cujo texto inaugural foi Os Delírios e Sonhos de Gradiva Jensen, do Gradiva, do Jensen. E a ideia do Freud era uma aplicabilidade da psicanálise, né, para as questões sociais, artísticas, culturais, religiosas, com uma ideia que eu classificaria depois, né, com o Geza Rohaim, que era um antropólogo que vai reunir material etnológico, né, para
interpretá-lo à luz da psicanálise, essa ideia do Freud ela era muito etnopsicanalítica, né? Ele queria mostrar, né, que o inconsciente era uma força presente na formação de sintomas, desejos, sonhos, ritos e aspectos culturais da humanidade, né, fazendo com que a psicanálise fosse uma ferramenta, né, que o Freud, nessa linguagem evolucionista dele, chamava de universal. Tá? Então, o Freud propõe essa psicanálise aplicada. E aí, mais tarde, Freud nunca deixa de tentar essa psicanálise aplicada, e inclusive, no texto da Psicologia das Massas e Análise do Eu, sugerir uma fusão entre uma psicanálise dita clínica, né, ou teórica, e uma psicanálise aplicada, né, falando de uma indistinção, uma indissociabilidade disso tudo. Mais tarde, o Lacan vai ali, nos anos 50, propor essa distinção entre uma psicanálise de intenção e extensão. Tá? Então, a psicanálise e intenção, ela tem a ver com os efeitos de um tratamento psicanalítico, com o trabalho clínico, com os efeitos sobre o sujeito, com a formação psicanalítica, diferentemente de uma psicanálise de extensão, que já é o fato de que a psicanálise está presente na cultura e na sociedade. E que falarmos sobre aquilo que a psicanálise estuda e pensa e dialogarmos com outras disciplinas, com o direito, com a sociedade, com as instituições, é produzir efeitos de uma psicanálise de extensão, ou seja, de como os conceitos psicanalíticos se estendem. E aí, aquilo que eu propus falar rapidamente era de não confundir essa extensão dos conceitos psicanalíticos com a aplicação, com uma mera aplicação de conceitos psicanalíticos para a leitura de fenômenos sociais. A extensão da psicanálise, o que ela produz no laço social e na cultura, é muito maior do que a sua aplicação interpretativa. Então, a existência de... Caiu o Thiago, ou tá aí? O Thiago travou, né, gente? A existência da psicanálise, de psicanalistas, de pessoas trabalhando com psicanálise, ela fala, ela promove transformações na ordem simbólica, na trama imaginária, na trama simbólica imaginária. Então, essa é a extensão, que é diferente da aplicabilidade. Né? E é nisso que eu estava me pautando. João? Cadê o João? Oi, tô aqui. Oi, Tudo João. bem? Tá sem câmera. Tudo bem? Tô sem câmera? Tá sem câmera, João. Uai, Eu te ligou? conheço, mas não todo mundo, eu acho. Mas pra mim tá aqui. Tá, beleza. Vamos lá, então. Estamos te ouvindo. Esquisito. Eu posso, daqui a pouco eu vou sair e entrar então de novo, porque eu achei que tava com câmera o tempo todo. Não, o que eu senti, escutando você falar dos primeiros momentos da disciplina, eu fiquei com uma coisa que ficou reverberando para mim, assim, quando você disse que trata-se de... Eu até anotei, você colocou assim, o quanto a psicanálise precisa de alterações técnicas e conceituais para conseguir sustentar uma ética. Isso, essa pergunta, né? Se ela precisa, o quanto precisa, como. Uhum. E aí eu fiquei pensando, e que ética, né? Que eu acho que é um pouco do que está em jogo, assim, foi um pouco do que ficou para mim, assim, hoje, te escutando, de que no final das contas a gente está também fazendo uma discussão sobre a ética. Que ética é essa, né? Que ética? Qual é a ética da psicanálise, né? A ética tem a ver com uma certa tarefa, que tarefa. Você falou depois, quando você disse sobre a psicanálise como um direito, o inconsciente como um direito, saber do inconsciente como um direito. Você disse também ética em sustentar que a subjetividade não é fechada. Então, assim, são só notas do que foi ficando, do que está ficando para mim, de alguma coisa que está me interessando em te escutar, assim.
Estou achando bem interessante pensar nessa dimensão da ética. Aí, como você pediu para a gente compartilhar alguma coisa, né? Você ouvi também do lado de cá, então estou compartilhando, assim, que, de alguma maneira, essa questão está ficando para mim e me parece que pode ficar no horizonte, assim, da minha relação com essa disciplina, com essa pesquisa também, Bom, assim, que ética é essa. acho que é importante ter esse ritual, né? O João trabalhou com todo o projeto da escola de escutadores, né, João? Então, acho que tem uma interface interessante. Obrigado, João. Alguém mais quer fazer algum comentário? Oi, eu desliguei a câmera, que eu estava caindo e voltando. Eu queria perguntar uma coisa que vai ao encontro, né, do que o João falou, também outro colega falou que caiu, sobre a questão, né, ele perguntou sobre a questão da extensão e a intenção. Foi interessante, né, poder esse momento de, enfim, de reencontro com aquele primeiro momento, né, da disciplina, em 2023, tá dessa forma. E eu fiquei pensando nisso que tu falou, assim, que eu acho que retoma a questão da ética, né, do social como uma interseção e o social como um intercessor, né? Então, enfim, fiquei ouvindo isso no sentido de, bem, então uma pergunta sobre o social como intercessor nesse lugar, né, da psicanálise em extensão, mas fiquei com uma pergunta se eu lembrei muito do texto da Lélia, né, como é que é o nome do sexismo na cultura Racismo e brasileira, né? sexismo na cultura brasileira. Isso. Se essa maneira, né, dela poder ler a fantasia que sustenta os sintomas, seria aí uma forma de encarar o social como intercessor, assim, sei, uma pergunta, fiquei pensando aqui, né, acho que retoma ali a ética que o colega também perguntou, enfim. Legal, né? E acho que a Ana Cortes entrou aqui na sala, a gente estava discutindo sobre isso, sobre, né, quando a gente escreve textos, né, ou faz fala, monta conferências, comunicações, apresenta coisas, existe um grande outro, claro, né, mas existe um endereçamento, né, a gente faz para algumas pessoas, né, isso é o drama de quem está fazendo mestrado, doutorado, que tem uma banca, né, a banca às vezes é imaginária, mas a gente faz qualificação, depois a gente já tem uma ideia de quem é a banca, de quem são aquelas pessoas com quem a gente está discutindo. Só que o texto, né, quando a gente escreve, a gente nunca sabe onde vai chegar, porque mesmo que a gente escreva com endereçamento, o texto põe numa garrafa e joga ao mar. É isso que ele vai, que vai acontecer com ele. A gente não sabe o que um texto vai gerar numa pessoa, né? E esse texto da Lélia, né, esse texto e outros, né, a produção dela, que talvez hoje já haja mais condições discursivas e políticas de promoverem mais transformações ainda, né? A gente tem feito um trabalho de colocar esse texto para ser lido por alunos de primeiro ano de graduação de psicologia, para nos fazerem ideia como isso é difícil, né? Como é da ordem do impensável o encontro deles com esse texto, assim, né? E com tudo que tem nesse texto, né? Estudar numa disciplina de clínica, um texto de uma mulher negra falando de psicanálise de um jeito, por vezes, debochado, né? Enquanto isso provoca um mal-estar até. Mas então acho que tem a ver com isso, né? O texto da Lélia é um que ele consegue pegar uma fantasia pelo rabo, sabe? Pelo aquilo que ela deixa, né? Pelas marcas, pelos traços que deixa, que ele pega, né? Algo literalmente de uma formação cultural. E aqui queria entrar mais, né, no que foi o segundo ano de seminário, que, como eu vinha falando, né, como social, né, foi sendo pensado pela psicanálise, tanto em oposição à clínica, como parte dela mesma. A gente não pode esquecer que houve sim e há esforços de fazer uma clínica psicanalítica antissocial, né, que fica fora da clínica, e o que entra na clínica. Existe isso. Existe mesmo esse esforço em muita gente, em muitas escolas, em muitos autores, né, de produzir uma psicanálise
antissocial. E aí, né, a partir disso, né, como esse social foi sendo pensado, às vezes em oposição, às vezes como parte da clínica, também como qual é a possibilidade e a extensão dos efeitos da psicanálise, essa pergunta que o Tiago faz. E no segundo ano de seminário, a gente trabalhou a composição simbólica e cultural da psicanálise, né, na sua estrutura de composição, realmente de imagos. O que é um psicanalista? O que é uma formação? O que é a ética da psicanálise? E qual a relação da psicanálise com o social? E a gente pensou estrutural e culturalmente isso, né? Então, a gente foi entendendo naquele ano, tentando entender, né, o quanto a psicanálise, o seu tratamento tinha um desejo universal, né, um desejo que naquele ponto, né, do seminário eu chamei, né, de um desejo colonizatório, né, levando a uma pergunta, né, e até as colegas que falaram sobre questões de gênero e patriarcado nos ajudaram a pensar o seguinte: uma questão que também está presente no Deleuze e no Guattari. A psicanálise, ela diagnostica as estruturas, né? E ela diagnostica aqueles que por vezes faltam em se adaptar às estruturas, seja por uma intensidade de desejo, seja por aquilo que a psicanálise chamaria de um tipo de falta na constituição estrutural do sujeito. E aí, o que o Deleuze e o Guattari fazem no Antiédipo simplesmente é dizer, olha, a psicanálise diagnostica muito bem as máquinas desejantes que estão aí funcionando. Uma delas é o Édipo, que eles chamam de Édipo papai e mamãe. O problema é que a estrutura de aplicabilidade da psicanálise, de formação, ou seja, a política da psicanálise, faz com que a prática psicanalítica, na maior parte das vezes, tente corrigir, seja o excesso de desejo ou as faltas estruturais do sujeito, tentando readequá-lo a um modelo patriarcal mais ou menos homeostático. E essa é uma questão do Deleuze e Guattari, essa é uma questão que toca nas questões de gênero, né, essencialmente, e que também na trama da colonização, porque todo mundo que estuda gênero sabe, né, tudo é sobre sexo, menos o sexo que é sobre poder. Então, seria tudo sobre poder? E que a situação da psicanálise, no caso de um tratamento psicanalítico ou de um tipo de clínica, nessa intensidade de encontro entre seres humanos, e eu estou, né, deixando aberto que tipo de clínica é essa que a gente está falando, não estou só me reduzindo ao dispositivo dual, é um momento de revisitação para o sujeito da sua própria construção autoritária e de revisitação para o sujeito das suas figuras de alteridade e de autoridade. O que já é, por si, uma possibilidade de abertura e de vulnerabilidade. Afinal, a gente está muito sujeito à sugestão na vida, né? Sobretudo quando, literalmente, o sujeito se abre naquilo que lhe é estrutural. O discurso analítico, a prática analítica, teoricamente, seria de poder recuar, inclusive, né, uma discussão apropriada sobre a neutralidade analítica, ela quer dizer conseguir pular fora desse convite constante que o sujeito tenha, porque é assim que ele se constitui, de domine-me, sendo o desejo e muitas vezes o sintoma uma forma de sair desse domine-me. Então, a gente foi pensar isso, né, nesse segundo ano de seminário, de novo, né, vendo que tipos de modalidades de tratamento, de formação vinham surgindo ao longo do século XX, de leitura conceitual, e tentando problematizar essa questão das estruturas, do poder e da cultura, porque isso, né,
A estrutura é a cultura, é assim que a gente pesca ou consegue discernir aquilo que é do simbólico, e mais ainda, né, é como a gente antevê as tramas de poder. E aí, por isso, né, o que nós trabalhamos nesse segundo ano também passou por desfazer algum dos problemas de compreensão, né, e de insistência sintomática na transmissão da psicanálise, que é, por exemplo, a questão do pai, né, e algo que estava na sociologia francesa desde o Durkheim, chega no Lacan lá quando ele vai estudar as irmãs Papin e a paranoia, e depois acompanha o Lacan nos complexos familiares, até o começo dos seminários, que tem a ver com essa hipótese de que o mal-estar da modernidade tinha a ver, ou teria a ver, com a decadência da função paterna. E aí eu acho que a grande virada lacaniana com o estruturalismo, que a gente leu o Zafiropoulos para nos ajudar nesse ponto, é que o Lacan ele consegue, com o estruturalismo, abandonar o declinismo, dizer que está tudo pior por conta da queda da função paterna. Não, o que o Lacan se propõe a fazer é diagnosticar que a função paterna ela está sempre em queda. Como o próprio Foucault já dizia lá na História da Loucura, pensando no absolutismo. Só que, e aí a gente vai pescando esse tema, isso não fica claro para grande parte dos autores e dos mantenedores de instituição psicanalítica. Que a questão não é refazer uma função paterna forte, e sim oferecer modalidades simbólicas de criação de vida. É uma distinção muito grande. Riqueza simbólica não significa pai forte, ou metáfora paterna forte. Significa valência simbólica. E a gente pôde discutir isso, né? Que também de que fantasia da pureza epistemológica na psicanálise, com os riscos que ela tem quando a gente vai trabalhar coisas como matemas, topologia, lógica, neurociências, o risco dessa pureza epistemológica, que acaba sendo prevalente no campo lacaniano, ela aumenta quando a gente não consegue entender que há transformações políticas o tempo todo operando nessas linhas de prescrição e de formação do que é psicanálise e desse tipo de pergunta, como se forma um psicanalista, qual é a ética da psicanálise ou de um psicanalista. Então, a gente foi trabalhando um pouco isso, né, a partir dessas questões. E aí lemos, né, alguns textos, intervenção sobre a transferência do Lacan, Gay Rubin, afropessimismo, que eu acho que é um texto que pegou muita gente, né, o afropessimismo do Frank B. Wilderson III, que é um teórico da literatura americano, que trabalha também na África do Sul, e ele vai pensar a questão do sadismo presente não só na política, na constituição do sujeito. Isso a gente pode trabalhar um pouco com a Mariana, com o Rani, né, nas questões de branquitude e racismo, o quanto faz parte da constituição lógica dos sujeitos que se veem como branco a partir das suas identificações imaginárias, de se constituir simbolicamente a partir do sadismo para com negros. E que essa é uma das grandes dificuldades de qualquer discussão ou luta antirracista. A gente pode mudar estruturas jurídicas, a gente pode mudar práticas, a gente pode
construir discursos, mas encontraríamos o tempo todo nisso, fazendo com que o trabalho da branquitude seja algo infinito, né? Que é essa localização constante desse sadismo presente na constituição de brancos e do masoquismo presente na constituição de negros, né? É um texto que eu acho que pegou muita gente. O afropessimismo, porque ele estava nos textos que eu acho que foram 80 e poucos textos no final da disciplina, né? E muitos falando disso, né? Falando dessa questão nas suas pesquisas. Então, também lemos aí o Dia Batista, lemos o Dinesco, né? Com a questão do eu soberano, e fomos chegando essencialmente, né, poxa, nesse tema, e tá aí, e aí a psicanálise diante da diferença, né? Como é que a gente faz clínica, transmissão, formação e cultura? É disso que a gente está falando, né? De uma psicanálise que possa chegar em seres humanos, né? Em experiências existenciais de segregação e exclusão. E aqui que a gente vai chegando nesse terceiro ano do seminário, né? Que eu chamo sobre real e política, porque, como eu falei, né, no segundo ano a gente foi para estrutura e simbólico e fomos trabalhando sobre tudo questões do estruturalismo mesmo, que revelaram uma pergunta, né, que é uma pergunta que eu fiquei, para mim, acho que daquele segundo ano de seminário do ano passado, né, se há uma equivalência entre resistência política e resistência inconsciente. E realmente é uma pergunta aberta. Né, se a transformação política ela sempre esbarra na resistência inconsciente e vice-versa. E essa me parece uma questão muito, muito coerente também com o desejo que a gente tem, né, de que a psicanálise possa continuar. E o desejo que a gente tem, que é narcísico, afinal, a gente quer que aquilo que a gente faz, a ferramenta que a gente usa, possa seguir existindo. Então, tem um desejo de transmissão, tem um desejo imaginário de sobrevivência, tem um desejo simbólico de transmissão, mas tem também no plano ético, né, um desejo de que isso ajude outros seres humanos a viver melhor. E aí tem essa pergunta, né, o que é viver melhor, que me parece muito central nessa tentativa de elaboração da experiência freudiana. Né? Quando eu chamo de experiência freudiana, eu estou citando Lacan no Seminário 11, né, porque o inconsciente é o inconsciente freudiano, ele é um encontro, né, com algo que vem do Freud. Por que isso, né? Porque o tema real e política, e aí essa terceira parte da disciplina, ela se chama, como vocês bem sabem, ela tem um título um pouquinho mais comprido. Deixa eu só abrir aqui, gente. Quero projetar o programa para nós. Alguém quer fazer algum comentário antes de eu partir para o programa aqui? Pronto. Oi, Yara. Oi, Gabriel. Bom, eu estava escutando você falar sobre o segundo ano, e nessa passagem para o terceiro, né? Uma questão que tinha ficado muito para mim do segundo semestre era em relação aos limites da plasticidade, né? Que acho que foi algo que a gente conversou bastante. Assim, quais são os limites da plasticidade, não só da formação, mas também das práticas interventivas, como que a gente pensa isso na atuação do psicanalista e nas formações, né, na transmissão também. E aí, hoje você falou nos litorais, né, e eu fiquei pensando como é que a gente se pergunta sobre os limites quando a gente está falando dos litorais. E eu acho que quando a gente passa para o real, talvez seja aí que esteja uma dificuldade de articular essas questões, né. Estava
fiquei com essa questão que me atravessou do ano passado e te ouvindo hoje, fiquei pensando nisso. E eu tinha uma Legal. pergunta também, assim, Sim. você falou desse modo de nomear o social, né, a partir de um contexto mesmo de 2023, né? E aqui a gente já passa para um modo de pensar política. E eu estava tentando entender assim mesmo conceitualmente como que a gente passa do social para o político, quais são as interseções, os atravessamentos, até quando a gente vai no aforismo lacaniano de que o inconsciente é político, e esse... É onde a gente vai só nisso, né, também. Uhum. Bom, Sim. era mais... Acho que é uma pergunta, né, mas não sei se tem uma resposta direta. Obrigada. Eu acho que isso que foi ficando para mim, né, do ano passado, hum, sobre essa equivalência, né, entre resistência inconsciente e resistência política, ela talvez possa moldar a seguinte questão. A política, e aí eu não vou falar de o político, que ele tem a ver, o político, né, com conceito, né, um conceito que está em Laclau, das ciências políticas, a coisa política. Né? Estou falando na política como aquilo que surge a política como aquilo que surge como questão para o sujeito diante desses elementos muito estruturais que têm a ver com a presença do outro enquanto alteridade, enquanto autoridade, enquanto rival, enquanto objeto. E essa definição que eu estou trazendo, ela é freudiana, tá? Estou voltando aqui na psicologia das massas e análise do eu, para dizer que tem o outro se constitui para o sujeito, era a hipótese freudiana, como objeto, rival e autoridade. Então, a política é o que acaba surgindo de terceiro como intermediário diante da presença dessas figurações de objeto. E aí você pode me dizer, tá, mas o que surge aí é o simbólico. Não, é o simbólico que vai fazer vai intermediar, vai mediar o sujeito com o objeto. O simbólico, ele oferece as estruturas de condições de constituição do sujeito, portanto, de aparecimento desse outro objeto, enquanto autoridade, enquanto objeto, enquanto rival inimigo. Só que a política, ela surge na mediação de uma variação desse registro. Então, parece super complicado, e até em alguma medida, mas é para chamar, por isso que eu trouxe o litoral hoje, né, de forma mais evidente, porque o litoral é uma proposição lacaniana que está lá no Seminário 19, está lá no Eturdito, está lá quando Lacan vai, né, pensar coisas ligadas ao feminismo, ao feminino também, ao gozo outro, senão haveria outras formas, variações nas modalidades de encontro com o objeto, com o outro. Né? Objeto de dominação, rival, autoridade. Então, a política seria essa variação que nos é possível na constituição simbólica. Uma variação na operacionalidade do contato com o outro, do gozo com o outro, ou do gozo do outro, sobre o outro, com o outro, a partir do outro, pouco importa. Então, esse deslocamento de social e político, né, social cultura para política, tem a ver com essas variações. Por quê? Porque o social
eu estava ligando muito mais essa constituição do sujeito, narcisismo e tudo mais, né? E essas modulações do objeto. A cultura, eu estava pensando muito mais em simbólico e estrutura. E quando chega na política, ela é essa possibilidade de variações, fazendo com que a política tenha que ser criativa. Caso contrário, ela invade como real não simbolizado. É isso que eu quero trabalhar esse ano. Não sei se ficou claro, Yara. Quem mais foi perguntando aí? Sei que tem questões. Tem a Yara de novo, a Daniele. Olá, boa tarde. Eu estou ouvindo daqui, né? E fui fazendo alguns encadeamentos. Essa coisa da ética, quando eu penso na ética psicanalítica, eu penso nessa forma do discurso, na forma como isso acontece. Assim, na forma, por exemplo, investigativa, né, de Freud, de olhar para aquilo, de questionar a partir do que ele já tinha consolidado ali, né, como um médico, para como Lacan decide fazer essa releitura e ele faz isso de um outro modo. Eu penso muito nessa forma, né, tem o conteúdo, né, isso que eles dizem, né, o conteúdo que é transmitido, mas muito mais essa forma como eles transmitem. E aí, quando eu escuto essa coisa da psicanálise em intenção e em extensão, né, e essa coisa de não aplicação, me veio um pouco disso, que é de um incômodo que eu tenho hoje diante, né, da psicanálise transmitida através de discursos universitários e capitalistas, assim, que dá essa falsa sensação de que ela está tendo alguma extensão de fato, mas ela se perpetua através de um mesmo discurso. E eu tenho a sensação de que isso dificulta ela chegar nessa margem, nesse litoral, né? Eu até estava pensando aqui nessa simbologia, de repente, de uma praia, né? De um litoral, dessa coisa que quem que está, né, nesses ambientes, assim, quem que pode estar nesses ambientes, assim, né, de praia, por exemplo, assim, de litoral, né? De que modo, em que condições, enfim. Mas até num cartel que eu estou participando, a gente está questionando muito isso, assim, né? Hoje em dia você vê psicanalistas de renome, clínicos, doutores, etc., transmitindo a psicanálise, mas tem a sensação de que ainda não desse modo, por exemplo, como foi feito Freud, foi feito por Lacan, entre outros, assim, me faz pensar que esse modo, assim, né, esse modo de afrontar, de confrontar, de fazer diferente, se propor a fazer algo diferente, assim, que realmente que ultrapasse, né, que chegue, que acesse, que, que, que mude, né, algo nesse... Porque a sensação que fica é que a psicanálise é isso, ela tá... E eu entendo, porque, assim, é o discurso vigente, né, é o sistema, é o estrutural, é o que está aí, é onde se tem um certo poder, é onde se tem um certo acesso, mas fica assim incômodo, assim, sabe? Assim, a gente está sempre às margens, sempre tentando chegar, compreender de algum modo, fazer um pouquinho, sempre dividido aí nisso tudo, assim. E aí foram algumas coisas que foram encadeando na fala, assim, é muito legal ver esse espaço dessa disciplina, né? De poder dizer, discutir, questionar algo assim, né? Posso também ter feito um encadeamento totalmente enviesado pelo que eu estou, mas gostaria de compartilhar aqui, assim. Acho que a única comentário que eu posso fazer enquanto psicanalista é que se tu não levar isso de modo perverso, tá ótimo. Né? Porque a gente também pode usar a psicanálise para perversão, né? Afinal, ela dá insumos para a dominação do outro. Diga, Stephanie. Oi, gente, boa tarde. Queria pegar um pouco carona no que a Daniele trouxe, assim, que eu achei interessante, que a gente falou um pouco, né, na disciplina do ano passado. Acho que dessa capacidade que a psicanálise tem para além da clínica em si, mas também como um diagnóstico de estrutura, né? E inclusive
a gente pode pensar em psicanalizar a psicanálise, digamos assim, né? No sentido de observar questões na própria estrutura da psicanálise e quem está também promovendo, fazendo as transmissões, né? E eu acho que isso é interessante, que a gente vem vendo alguns psicanalistas escorregando, digamos assim, algumas colocações, exatamente por, às vezes, não fazer esse movimento de uma psicanálise implicada, mas que também aquele que aplica, né, o que está na função do psicanalista, que também faça essa observação. E é muito difícil esse debate, né, porque se o inconsciente ele é político, também a escorregada demonstra aquilo que está implícito, né, ou na falha em se perceber nessa estrutura política, né? Então, eu tenho achado muito interessante a disciplina aqui do Gabriel, até pela forma como ele tem feito, de uma forma mais horizontal, passando, né, a fala, né? Porque se o falo é a fala, vamos fazer ele circular, né? E isso é muito interessante, pensar, talvez, como, né, também essa fala, ela percorre, né, em alguns tipos de transmissão. Se ela também é compartilhada. E eu acho que se ela não está situada, né, politicamente, da gente trazer essas questões do social, ela realmente pode ser uma ferramenta perversa, no sentido de pensar, né, algumas, não sei, através de um diagnóstico, sem, muitas vezes, um referencial da situação que aquele indivíduo se encontra, a gente pode recorrer numa retraumatização, né, desse sujeito, às vezes culpabilizando ou trazendo, não conseguindo, né, fazer essa situação. Então, acho que para além, né, talvez na transmissão que a gente está falando da ética também, que algum colega aqui, acho que o João falou, como que a gente questiona a ética da psicanálise sem questionar o próprio conteúdo do psicanalista, né? Assim, no sentido ético dele também, né? Não é uma coisa, não tá como só o objeto, né? Psicanálise não tem como ser só o objeto da pesquisa, eu acho. A gente faz parte, né? Também, até por conta da curiosidade daquilo que a gente estabelece quanto transferência, né? Dessa Sim. pesquisa. E eu acho que é bem importante essas questões que vocês vão trazendo pelo seguinte, né? Eu acho que existe, isso é bem antigo, essa análise constante, não só da psicanálise, mas do movimento psicanalítico. Freud escreve um texto, né? Tanto a autobiografia dele quanto a história do movimento psicanalítico tem, enviesado ou não, tem lá a presença disso. Lacan, gente, o que o Lacan faz, o que, né, outros analistas vão fazendo, mas aqui a gente tem uma vertente mais freud-lacaniana, o que o Lacan faz é dizer, olha só, vamos privilegiar textos que tenham a interface com a linguagem, porque misteriosamente esses textos não estão mais sendo lidos, né, nas formações psicanalíticas. Então, o que eles têm? Né, que é a ideia do real, né, e também a ideia do político. Né, o que está passando batido? O que todo mundo perdeu interesse? O que não faz mais questão? Né? Por quê? Isso é psicanalítico, né? Isso é psicanálise. O que está inconscientizado aqui? Então, acho que tem esse ponto que a gente também encontra de forma bastante brilhante na história, né, do pensamento ocidental, com o texto Psicanalismo, do Castel, em que ele vai fazer essa leitura da psicanálise se tornando literalmente um fenômeno cultural e de mercado e de moda, como né? E a gente viu nos últimos anos uma apreensão da discursividade psicanalítica e das suas técnicas, seja por grupos religiosos, seja, né, pela uma ênfase de concepção ligada a uma adaptação neoliberal, ao coach, a um tipo de psicologia de redes sociais. A gente discutiu esse tipo de questão aqui o tempo todo, né? E aí eu acho bem importante dizer o seguinte, né? Contrariamente de algumas perspectivas que se utilizam da psicanálise para fazer teoria sobre o laço social,
né, naquilo que o Georges Devereux chamaria de um psicologismo, que é, por exemplo, interpretar fenômenos sociológicos com psicanálise, assim como seria um sociologismo interpretar fenômenos psíquicos com sociologia. É interessante a ideia do litoral, porque a gente mantém a possibilidade de vários discursos, de trabalhar com fronteiras e vizinhanças disciplinares, entender que os outros conceitos também estão aqui funcionando com a gente não precisa fagocitar os outros conceitos para pensar sobre o social. Então a gente não faz fantasia sobre a sociedade aplicando psicanálise, a gente lida também com aquilo que vem da sociologia, da antropologia, de epistemologias não universitárias. A gente não fagocita essas coisas. E a gente também não sobrescreve elas. Isso é muito importante do ponto de vista psicanalítico. E um segundo ponto, a partir disso, é entender que, bom, muito se promove também uma necessidade de produzir transformações na psicanálise a partir de leituras que vêm de outras teorias, né? Das filosofias de gênero, LGBTQIA+, das leituras sobre poder, sobre racialidade e etc. E isso, claro, é válido. Mas a gente não pode esquecer também a psicanálise, enquanto método, ela se propõe a trabalhar com a transferência, ou seja, com a nossa transferência, com os conceitos, com os significantes que herdam, né, que representam os nomes daqueles que carregam a mestria. Então, a gente precisa fazer a partir de dentro da psicanálise essa crítica à leitura, não só a partir de fora. Se a gente estiver fazendo a partir de fora, bom, a gente é um antropólogo fazendo uma leitura da psicanálise, um sociólogo, um ativista, né, mesmo sendo psicanalista. Mas a gente também pode fazer psicanaliticamente essa crítica, essa leitura, e por que não esperar uma intervenção no discurso psicanalítico. Está o João e a Ana rapidinho aqui, porque senão a gente não dá conta nem de ler o programa hoje. João? Oi. Eu acho que agora eu estou aparecendo, né? Tá. Eu estava desde o começo fazendo reações e interagindo, mas não estava aparecendo na tela. Agora eu dei um jeito aqui no tablet e deu certo. Uma questão até sobre a sua ementa, sobre o que você já pode dizer, assim, uma apresentação que eu entendi que é uma apresentação da proposta, da hipótese, né, ou da tese, que eu achei muito interessante, se eu entendi corretamente, porque eu estava tentando lidar com essa coisa tecnológica aqui. Você disse que, de alguma forma, a política, como você está pensando, propondo, seria essa variação na operacionalidade na relação com o gozo do outro. A política seria a possibilidade de pensar as variações nos modos de encontro com o outro, com o objeto, Isso. com a autoridade. Eu achei Isso. muito interessante. E aí você Nos disse... aparelhos de gozo do Althusser. E aí você disse, e aí nesse sentido, se algo não funciona na política, o real retorna, invade como aquilo que não é simbolizado. É isso? E, nesse sentido, quando você coloca no título da disciplina experiência de segregação e exclusão, você está pensando o real como isso? Você está aproximando segregação e exclusão ao real? Exatamente, a gente está para vai falar disso agora. Tá bom. Ana Cortes. Não, Gabriel, segue o baile. Termina o programa, acho mais importante. Depois eu decanto melhor aí o que eu ia falar. Tá bom. Não quer 10 segundinhos, meio minuto aí? Ah, você sabe que eu não sou de 10 segundos, né? Então vamos seguir o baile melhor. Tá bom. Então, gente, esse terceiro capítulo, o epílogo, né, ele chama Clínicas Psicanalíticas no Social e do Social, tentando de uma vez por todas desmistificar, né, um certo imaginário que pode ficar, que é o desse sequestro do tema do social pelas clínicas públicas, que não me parece que seja culpa de quem trabalha com clínicas públicas, muito pelo contrário, mas é uma mitologia que vai se criando para enfraquecer, me parece, essa possibilidade de pensar as clínicas psicanalíticas no social e do social, que são iniciativas muito antigas e que estão no coração, por exemplo, da reforma sanitária e, sobretudo, das iniciativas de saúde coletiva, de reforma psiquiátrica no Brasil.
o real e a política nos dispositivos, na transmissão e na criação de conceitos em psicanálise a partir de experiências de segregação e exclusão. E aí sim, né, quando eu estava situando essa questão das experiências de segregação e de exclusão, primeiro, tem a ver com aquilo que eu falei antes, né, do inconsciente como direito humano, é também entender que recusar a psicanálise é um crime contra o real. Né? Um crime contra o real naquilo que a gente pode depreender como real. Né? O real aqui o real também é potência. O real não é só horror e destruição. O real é aquilo que não é simbolizado. O real o real está na variação. O real está no potencial. Então, recusar o inconsciente aos humanos me parece que é mais do que uma faceta do mal-estar na civilização, tá? Que é um diagnóstico do real na modernidade, né? Que é feito por Lacan, depois de Freud. Pensar o mal-estar da civilização ainda está ligado a uma leitura muito colonial. E aí eu acho que para encarar a gente vai ter que pensar, né, como a clínica psicanalítica e como a psicanálise enquanto instituição vão lidando com aquilo que Lacan vai chamar de dissolução. A dissolução como um tipo de encontro com o horror. Porque, gente, teremos que nos perguntar que tratamento a psicanálise dá ao real, se ela tenta ocultá-lo, botar a tampa do bueiro, deixa que ele invada. O que a gente faz? Né? As nossas alianças imaginárias, as nossas bolhas, é um tratamento ao real. E aí me parece que experiências de segregação e inclusão são lugares privilegiados para pensar isso, especialmente a partir de alguns vieses que eu sei que tem muita gente que pesquisa aqui, que tem a ver com as questões da economia, do meio ambiente e das possibilidades de pensar o trauma e transmissão psíquica. Né? Porque o trauma é o que interrompe a transmissão, né? O que deforma a transmissão. E aí, de novo, né, eu acho que me encontro com esse ponto, né, que é fundamental, que existe sim a questão do sadismo na política, na vida psíquica, na própria psicanálise, que a gente vai ter que se haver com isso. E aí sugeri, né, dois textinhos para hoje, que eu não sei se deu tempo para ler, um que é um textinho do Lacan, né, a dissolução da escola freudiana de Paris, né, e a falta do outro, que aí o Lacan vai trabalhar essa questão da dissolução, né, envolvendo a escola freudiana de Paris, dizendo o quanto havia um certo sentido fixo e religioso na transmissão da psicanálise, como ela vinha sendo feita naquele momento, um pouco depois da metade do século XX, se afastando, né, daquilo que seria a experiência freudiana e essa proposta dita inicial do Freud, né, e que o Lacan acaba propondo, né, depois nas suas próprias tentativas institucionais, né, seja com a Associação Francesa de Psicanálise, depois com a Escola Freudiana de Paris, ele promove essa ideia de dissolução, né, dissolução onde um nó se solta e todos se soltam. Essa dissolução até como uma metodologia, né, sim, está tudo no drive, uma metodologia de encontro com o real. E aí, essa ideia do outro falta, né, que é um pequeno textinho que ele escreve nesse momento da dissolução, ali bem no final da vida dele, é um texto que, inclusive, se discute a autoria. E o Lacan, nesse texto Outro Falta, ele vai pensar o seguinte, ele vai reconhecer que houve um fracasso na sua tentativa de escola, de formar analistas que testemunhassem das questões cruciais da psicanálise. Ele vai destacar, né, a ausência de uma verdade universal que responda ao mal-estar.
enfatizando a singularidade de cada fala-ser, né, esse conceito lacaniano par l'être. E essa ideia de que o outro falta significa que não tem grande outro que vai garantir um sentido último ou uma resposta definitiva ao sofrimento. Porém, o Lacan nos ajuda a destacar, né, que o que não fundamenta mais a comunidade, ele acaba retornando o tempo todo como um presente no significante. Ou seja, a gente tem uma tentação de tentar bloquear ou ultrapassar, recusar os efeitos das dissoluções que a gente encontra diante dos mal-estares contemporâneos a partir de uma referência ao né? Então, Lacan vai insistir isso com a gente. Esse ele é uma tentação, é que ele está presente mesmo na cultura, ele está presente na estrutura, está presente no significante. Só que aqui, se a gente for encontrar da cadeia significante, a gente vai chegar até o real, né? Como esse trem que resiste à simbolização e que não pode ser completamente capturado pela linguagem. Né? E o Lacan vai até mesmo propor ferramentas psicanalíticas, vocês sabem, envolvendo esse como cartel, como passe, né? Que são ferramentas que tentariam contornar esses problemas e pensar numa transmissão psicanalítica rigorosa, onde os resultados de uma análise e do ensino pudessem ser investigados e pensados e repensados. Mas acho que o próprio Lacan estaria de acordo em dizer que politicamente ele fracassa, mas acho que a sua obra, né, seja aquela realmente escrita, seja todo esse verbiário oral tão discutido que ele nos lega, é uma carta, né, que está nessa garrafa que eu falei. A gente pode encontrar essas coisas e retrabalhar. Então, acho que o Lacan fica como questões assim desse textinho que eu coloquei para vocês, né? Primeiro, o que significa um sentido religioso na psicanálise, como nos associamos em torno de um grupo ou coletivo, é em torno de de uma ideia, de uma ideologia, de querer mudar alguma coisa, de um objetivo, como o real se manifesta na clínica psicanalítica. E aqui tem, né, esse pequeno textinho da Solange Faladé que a gente vem descobrindo nos últimos anos, essa autora, né, próxima do Lacan, né, uma psiquiatra, psicanalista de origem do Benin, né, a Mariana vai nos ajudar, né, a pensar isso aqui, acho que na aula 6, depois eu vejo, né, e a Faladé vai trabalhar nesse texto dela, está em espanhol, pelo menos, sobre o real primitivo, né, esse que existe antes da entrada da linguagem da simbolização. E eu coloco esse texto aqui porque ela oferece, né, uma esperança de que há uma possibilidade de que, se dando espaço ao real, ou seja, há um descortinamento dos fenômenos que envolvem, como eu tinha dito, esse aparelhamento do gozo e esse aparecimento do outro, sempre por essa via do outro objeto, do outro autoridade e do outro rival, inimigo, né, que dando espaço para isso, a gente consiga não cair em fenômenos que são da ordem do simbólico e do imaginário, como o acting out e a passagem ao ato. A gente vai poder falar mais disso ao longo do tempo, né? Mas o que a Faladé vai nos ajudar a pensar é que é necessário reconhecer a falta do grande outro e a resistência do real à simbolização, e que talvez possamos pensar em modalidades que tenham a ver com o grupo, com o coletivo e com a linguagem, que nos deem a possibilidade
de um tratamento digno do real. E um tratamento digno de um real é um tratamento que reconheça os efeitos do horror, da segregação e da exclusão nos fenômenos do real, que são aqueles fenômenos onde o simbólico falha. Então, gente, até para ver um pouquinho com vocês aqui o programa, a gente teve, né, esse primeiro encontro de hoje, né, 28 de maio, retrospectiva da primeira e segunda parte, apresentação do programa e alguns objetivos. Na semana que vem, a gente tem uma aula com o seguinte tema: que tratamento a psicanálise dá ao real, com 4 textos. Vocês podem ver aqui um texto do Miller, Um Real para a Psicanálise, né, que vem dessa coletânea lançada recentemente aqui no Brasil, Como Terminam as Análises, né, que também vai ajudar a gente a pensar um pouquinho nessa hipótese do grupo milleriano, de um fim de análise, do encontro do gozo, né, um ir direto ao ponto. Depois, mais um textinho curtindo Lacan, desse livro Os Confins do Seminário, né, que a gente já leu hoje, o outro falta, que é a Contra-Transferência de Freud, porque veremos, né, Lacan deu uma série de seminários sobre o Homem dos Lobos e depois acaba não renovando essas apresentações ao longo dos seminários, e essas apresentações do Homem dos Lobos vão pensar questões bastante basais sobre a nossa relação enquanto psicanalistas com Freud, com a obra dele, e através de um caso tão decisivo, indefinível e curioso da história da psicanálise, que é o Homem dos Lobos, né, que é um paciente que se torna uma figura mitológica para a psicanálise, que morre, né, sendo sustentado pela International Psychoanalysis Association, pela IPA. Aí, pensando a clínica, né, efeitos clínicos, a gente tem os 3 textos são clínicos, aqui os 3 primeiros, pelo menos, né, esse final de análise, a contra-transferência de Freud, e também uma introdução em capítulo 1 do livro do Bolas, né, Segure-os antes que caiam, né, que a gente sabe que o Bolas é um teórico que vem pensando nesses casos ditos estados limites ou borderlines, esses casos que são cheios de fenômenos da ordem do real e da dessimbolização, ou da dificuldade de dessimbolização, sobretudo no que tangencia a experiência transferencial de analistas e pacientes. E aí um texto também sobre o trauma cultural, que aí a gente vai de novo entrar cada vez mais numa discussão daquilo que é oferecido pela cultura para o tratamento para o real. E aquilo do qual a gente se serve na psicanálise, né? Vamos dizer, não pensar questões de classe, raça e gênero em qualquer dispositivo analítico, é uma ferramenta que a cultura nos oferece. E que, eventualmente, esconde um tipo de tratamento para traumas culturais e para um trauma cultural. E a gente tem traumas culturais, né, que são os nossos grandes traumas civilizatórios aqui no Brasil, né? Um deles seria a escravização, que é a nossa verdadeira origem enquanto nação, é a escravização, não é outras coisas. A exploração e a escravização. Na sequência, em 11 de abril, teremos uma aula sobre segregação, exclusão e altericídio, né, tarefas para uma psicanálise do sul global. A gente vai tentar discutir um pouquinho essa ideia. Poxa, será que a gente está fazendo uma psicanálise diferente? Estamos chutando os pais coloniais, somos vira-latas, né, que se vai ler um pouco do texto que não está no programa, porque não tinha sido lançado em português, mas do Gabriel Tupinambá, né, que foi lançado depois, porque a gente, para ter essas disciplinas, demora a gente quase um ano, viu? Para aprovar, mandar para reunião, fazer parecer, assim. Então, acho que eu mandei essa disciplina em julho, agosto do ano passado, para ela ser válida para esse semestre.
é um texto do Gabriel Tupinambá que está começando a circular por aí, né, que foi publicado em inglês, O Desejo da Psicanálise. Isso vai ler uma parte, Psicanálise Política depois de 2017, encontrando várias das questões que a gente travou já no seminário. Depois, infelizmente, em francês, mas ainda não tem tradução, que é esse livro, né, a Psicanálise do Resto do Mundo. É um livro francês que tenta pensar sobre a instalação de movimentos psicanalíticos no resto do mundo. É um jeito bem francês de entender as coisas, bem no centro. Mas é um livro muito bom, assim, que foi altamente criticado por sumidade da psicanálise, ou seja, estamos no bom caminho ao lê-lo. Na sequência, um artigo em inglês da Ana Minoso e da Sarronot, da Raluca Sarronot, né, que é sobre essas experiências psicanalíticas que têm surgido nos últimos anos no Brasil e que elas teriam uma ética em comum, né, ética do coletivo. E aí depois um texto muito interessante, né, que é do livro Uma Ecologia Decolonial, né, que é um trabalho feito no Caribe francês, que vai pensar essa fratura colonial, ambiental, a questão até mesmo de racismo ambiental, para quem se interessa, está muito bem, né, descrita nesse livro. Aí a gente tem uma semana de pausa por conta da Semana Santa, né, então pulamos o dia 18. No dia 25, a gente vai ter daí sim, já com a participação da Mariana Deolindo, né, que é mestranda, trabalha comigo a obra da Solange Faludé. A gente vai trabalhar uma clínica que trata do particular e do singular na política. Mundos pós-coloniais, seus restos e as possibilidades para a psicanálise no tratamento de violências. Leremos um texto excelente, né, as duas respostas do colonizado, que está no Retrato do Colonizado e Retrato do Colonizador, do Meni, né, que é um texto muito bom assim para pensar as questões, essa denominação toda colonial, decolonial, pós-colonial. A gente vê uma gênese bastante produtiva desses temas ali. Há um outro trabalho da Patrícia Guerovici, que é uma psicanalista de origem argentina, que trabalha nos Estados Unidos, né, que escreve muito sobre tanto questões transculturais quanto de gênero. E aí As Almas Perdidas do Barrio, né, a psicanálise lacaniana no gueto. E aí 2 textos da Solange Faludé, né, um sobre real, simbólico e imaginário, e o outro sobre Nelson Mandela e seu carcereiro. Então, a gente acho que tem muito a ver com real, política, segregação, exclusão, horror. A gente vai estar o tempo todo aqui nesse semestre, nesse ponto. Na sequência, pulamos 1º de maio, né? Pulamos 2 de maio, porque é recesso na USP. E aí, dia 9 de maio, temos a aula. Sim, são todos no Drive. Sofrimento e categorias diagnósticas em um mundo cada vez mais doente, a psicanálise a propósito da classe social, luta, transformação e até mesmo de dinheiro, que a gente vai ler sobre essa experiência SPK, né, que é esse coletivo socialista de pacientes, lá de Heidelberg, na Alemanha. Leremos também um trabalho do Vladimir Safatli, né, ali do começo da pandemia, né, que ele é um livro, Maneira de Transformar o Mundo, que ele vai tentar ver se o Lacan é uma possibilidade viável, né, de conceitos lacanianos, uma possibilidade viável de intervenção na realidade, na política. E leremos também um clássico da psicanálise francesa, né, um livro chamado A Psicanálise e o Dinheiro, né, os danos da gratuidade, a psicanálise e o neurótico pobre e as surpresas da conferência de 1918, que é aquela conferência em que o Freud, né, vai lançar a policlínica, né, de Berlim, vai pensar numa psicanálise popular, sem custos. Aí depois, em 16 e em 23 de maio, a gente vai ter a participação da Ana Cláudia Fattori, que é mestrando sob minha orientação, está aqui, né? No dia 16 a gente vai trabalhar sobre o desejo de transmissão e a continuidade, e o desejo de aniquilação, predação, instituição e gozo. Teremos aquele trabalho
clássico da Zigo Riz, né, A Escola da Rua, um trabalho do Viveiros de Castro sobre a metafísica da predação, depois um trabalho do Miller sobre a escola e seu psicanalista, do mesmo livro, Como Terminam as Análises, um pedaço da lição 3, né, Saber Meio e Gozo, do Seminário 17 do Lacan, e um texto do Viganò, da Instituição ao Discurso, e depois, na semana seguinte, dia 23, com a Ana ainda, a gente vai estudar as questões de criação conceitual, criatividade e resistência, né? A gente está pensando uma resposta aqui. Potência técnica, ética, teórica e política nas possibilidades clínicas no social e do social. Leremos Tosquelles, né, num livro que foi recentemente traduzido. Leremos o Sidi Ascofarré, né, que é um psicanalista do Mali, né, e professor na França. Ele tem um trabalho chamado Aspectos da Segregação. E depois leremos um texto do Birman, né, sobre sublimação e criação conceitual. É um belo apanhado sobre sublimação, esse conceito tão problemático em Freud e Lacan. E depois um trabalho também, né, um excerto do Guido Lieberman, né, que teve a tradução do livro Freud no Kibbutz, recentemente publicada, que conta as experiências, né, do uso de psicanálise e teoria freudiana em situações educativas, existenciais em kibbutz, né, que são essas experiências judaico-israelenses. Então a gente vai ter isso. E aí no último encontro eu costumo sempre fazer um seminário mais aberto ainda, né, com fala de pessoas que estão fazendo parte de experiências clínicas institucionais. E aí queria propor assim, né, com o passar da semana a gente vai conversando sobre isso, quem está interessado em fazer. E a ideia é discutir experiência, catástrofe, e em vez de desistência, né, desinsistência, né? Essa ideia de que a gente consegue insistir com alguma coisa, pensando com a psicanálise. E é isso, gente. Esse é o programa que a gente vai trabalhar nos próximos 2 meses, sempre nas sextas-feiras, nesse horário. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma precisão. Eu queria fazer uma pergunta bem rapidinha, assim. Se as 2 primeiras partes, assim, por exemplo, eu tô chegando agora, né? Então eu não tive acesso. Se é bem importante que eu retome, assim, ou se daria para fazer esse acompanhamento da disciplina sem olhar os outros vídeos. Os vídeos estão lá, né? Eu acho que a disciplina, psicanálise é desculpa a referência tão grega assim, né? Mas ela é um labirinto de Dédalo, né? A gente vai entrando e vai entrando do jeito que dá. Eu acho que esses seminários, os textos, a gente aproveita como é possível no momento, depois tem as referências. Eu não sei se ficou muito difícil hoje para ti, talvez. Foi muito alguma coisa ficou confusa demais, mas enfim, a gente está sempre num trabalho de reinício, né? Quando a gente está em seminários. Quer aproveitar o tempo, Ana, fazer alguma questão? Ana Curtis, se estiver por aí ainda. Não. Estou. Quer Não, Gabriel, comentar? primeiro, assim, eu achei muito legal esperar ver todo o programa e como você está explicando, achei bem interessante. E achei mais interessante ainda poder ler os textos antes de comentar o que eu iria. Porque do jeito que você descreveu, eu acho que tem bastante coisa que dá para aproveitar ali e tal. Então é isso. Animada. Obrigado, Ana. Alguém que tem mais algum comentário, pergunta? Silêncio é uma das formas de horror, viu, gente? Tem o silêncio elaborativo e o silêncio catástrofe. Diga, Lucas. Professor, boa tarde. Ao longo da exposição, assim, o senhor comentou várias vezes a palavra litoral, e aí primeiro me veio como uma figura de linguagem, em seguida o senhor falou sobre ser um conceito lacaniano, e aí eu fiquei um pouco confuso, assim. Caso o senhor pudesse falar sobre, eu ficaria muito contente, se não for tomar muito tempo, claro. Não, falei uma palavra errada. Ele não é um conceito lacaniano, é uma imagem que o Lacan vai usar
quando ele está tentando descrever, quando né, o Lacan faz uma viagem para a Ásia, né, para o Japão, e aí ele faz uma viagem de volta sobrevoando o litoral russo ali na Sibéria. E aí ele traz essa figura de imagem, né, que está bem presente no texto de Turdito, no Litura Terra também, em que ele vai tentar mostrar não exatamente essa ideia de fronteira, né? E aqui a gente pode pensar a fronteira entre eu e o outro, entre real, simbólico e imaginário, mas essa fronteira sempre se deslocando. Tem uma faixa de terra que não é muito definível, né? Então a ideia do litoral, ele é menos um conceito e mais uma noção, mais uma espécie de provocação ética e uma figura que nos ajude a pensar o seguinte: a gente nunca tem certeza de onde algo começa e de onde algo termina. Nunca podemos apontar com precisão o que é simbólico, o que é imaginário, muito menos o que é real, o que é o eu e o outro, qual é a distinção do eu e o outro, entendeu? E a figura de linguagem, né, que ele se utiliza para isso é uma metáfora, é uma analogia, talvez uma homologia, né? Ele pega uma forma e vai dizer o litoral é um pouco isso, né? Não é muito definível. Entende? Mesmo pensando na primeira tópica freudiana, né? O que é consciente, o que é pré-consciente, o que é inconsciente. Então, Beatriz, tá tudo nesse programa que vocês receberam, tem todos os links para textos, para vídeos, para tudo. Tá tudo completinho lá. Tá bem, Lucas? Obrigado, professor. Mais algum ponto, gente? Alguém queira fazer algum comentário? Oi, professor, eu de novo. Gostaria, assim, eu tive Freud, eu vi muito superficialmente nas graduações, uma coisa mais voltada para o desenvolvimento infantil, né? Então, as fases de desenvolvimento e tal. Você falou várias vezes a palavra gozo, e eu queria que você, assim, de uma forma muito leiga perguntando isso, o que significa, qual o significado do gozo, e você usou, assim, de uma forma, em colocações que... vou usar uma linguagem chula, ao te ouvir me remeteu a isso, que seria gozar com o pau do outro. Enfim, alguém faz alguma coisa e eu tomo mérito daquilo como se fosse algo que eu fiz. E aí eu não sei se eu entendi certo, eu queria que, se não for tomar muito tempo, assim como ele falou, se talvez for ficar claro ao longo das aulas também, eu posso esperar. Tá bom? Obrigada. Gozo aí sim é um conceito lacaniano, tá? Que é uma tentativa do Lacan resolver o problema da ideia freudiana da homeostase do aparelho psíquico. Vocês lembram que o Freud, né, ele tinha a ideia inicial dele era que o psiquismo funcionava no princípio do prazer. A ideia era inicial, sintomas são isso aí, uma satisfação substitutiva. Então, né, Freud começa pensando, psiquismo é uma forma de tentar ter prazer. A base, o primeiro registro da vida psíquica é uma alucinação do seio, do prazer da mamada, né? O Freud vai dizer, no momento que esse serzinho bebê experimenta a falta, que é a fome, o frio, a falta de acalento, ele alucina, ele tem uma representação, que é a inscrição do prazer da mamada. E aí o Freud, isso é o Freud lá nas cartas com Fliess, tá? Naquele texto que nos anos 50 foi publicado como chamado de Projeto para uma Psicologia Científica. Mas o Freud teve essa ideia até um ponto da obra dele, em que ele começa, pela variação da clínica, a ter que rever essa questão né, e acrescenta o seguinte, olha, né, primeiro ele falava em satisfação, depois ele começa a falar na pulsão, vocês lembram pulsão... as pulsões eróticas, pulsão de conservação. E aí ele simplesmente vai
vai, né, por conta de uma transformação nos pacientes, de outras psicopatologias, dos traumatismos de guerra, ele vai dizer, olha, parece que não é bem assim, o psiquismo não é só busca de prazer, tem alguma outra coisa. E aí, né, o Freud vai cunhar a hipótese da pulsão de morte. Isso, acho que deve ter estudado, né, já a Deleuze, imagino, né, que é uma tentativa de Ai, responder a um problema teórico. Gabriel, desculpa, eu vou ter que te interromper. O Freud se apropriou da ideia de Sabine Spielrein sobre o conceito de pulsão de morte, que foi apagado ao longo da história. Freud nunca deu mérito, desculpa, eu só precisava fazer essa. Vai. Não, mas é que a gente pode ir até o infinito. Aí ele pegou os casos do Ferenczi, que eram os casos de psicotraumatismo, porque ele não tinha esses casos. E aí tem Não, as teorias sei, eu conheço o que você pensa, eu entendi seu ponto, só queria fazer a essa gente marca que vai, eu acho que a tinha gente, tudo a ver. a gente vai até o infinito aqui, né? Isso com certeza. Mas estou só trazendo a genealogia bem oficial aqui para tentar explicar isso de uma forma, né? Conversar sobre isso. E a ideia da pulsão de morte era para responder um problema teórico, né? E ficou um tanto sem resposta. É um texto que causou estranhamento, né? O próprio Jones tinha alguma dificuldade. O Jones era quem acabou, né? Sendo o mantenedor da IPA por bastante tempo, o oficioso da IPA por bastante tempo. E aí a ideia do gozo em Lacan é um conceito para pensar nessa alquimia entre prazer e desprazer, entre satisfação e insatisfação, né? E eu chamo de alquimia porque até a possibilidade de ver, isso também é muito kleiniano, né? De entender que as ligações de um sujeito com o outro, elas também são dependentes desse desprazer. Então Lacan chama de gozo essa máquina entre prazer e desprazer. Tá? E aí eu poderia, né, poderia largar também para doutor, né, e ela vai ligar isso às diferentes formas de castração que vão existir, né, nas diferentes formulações da teoria da genitalidade, mas eu acho que é isso, né, Delise? Pensar o gozo como conceito lacaniano é dizer que é uma forma de pensar nesse estranho funcionamento entre prazer e desprazer, satisfação e insatisfação de cada sujeito com cada outro. Não sei se fica bem, Delise. Acho que ela até caiu depois dessa. Gente, Obrigada, professor. mais algum ponto? Sempre ajuda muito ler os dicionários de psicanálise, né? A gente tem o vocabulário do Laplanche Pontalis, depois tem, né, os vocabulários mais recentes, seja da Rodinesco com Plon, também o do Chemamá, né? Esses dicionários eles ajudam muito a ver um pouco a trama das discussões conceituais, mas quase sempre, viu, Ana, eles ignoram as mulheres, os dicionários de psicanálise. Isso é uma invariância. Não, sim, porque eu achei que é isso, né? É como que a gente faz esses furos na versão oficial que a gente está acostumado a contar, né? Da genealogia da psicanálise, assim. Então, eu achei que, desculpa a interrupção, mas eu achei que era pertinente a. Ótimo. Gente, então é isso. Nos encontramos na semana que vem. Muito obrigado pela presença, questões e seguimos. Bom, obrigado, gente. Obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Gabriel. Obrigado.